dilatação térmica. Lembrando a vocês, quem não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário se gostar da aula. Então a gente vai falar de dilatação térmica linear. Então a gente vai começar a primeira aula falando de dilatação. Olha só, para começarmos falando de dilatação linear, primeiro é importante entender qual é o conceito, qual é a ideia de dilatação. O que seria essa dilatação? Se você chegar lá na aula 1, na aula 1, Termologia aula 1, eu defino o que é temperatura, o que é calor. E quando eu defino o que é temperatura, eu digo que temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um sistema. Ou seja, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação das moléculas. Isso quer dizer que quando você aumenta a temperatura, se as moléculas vão se agitar mais, elas vão ocupar um maior espaço. Elas vão aumentar de tamanho, ou seja, nós teremos uma dilatação térmica. Isso é fácil de perceber, gente. Se você observar nos postes de energia, durante o verão, há uma certa curvatura no fio que liga de um poste de energia ao outro. Por quê? Justamente para quando chegar no inverno, que a temperatura diminuir, que nós tivermos uma diminuição na agitação, logo teríamos uma contração térmica, não se rompesse. Eu posso dar outro exemplo. Se você ver até uma imagem ou ver pessoalmente os trilhos do trem, você vê que há um espaçamento, mas não precisa ir tão longe não. Na própria construção civil, em pontes, até em rodovias, existem algumas fendas que são deixadas com o intuito de evitar que haja uma ruptura quando há uma dilatação, porque a gente sabe que há uma variação de temperatura. Alguns locais, durante a noite, chega a coisa de perto de 5 graus e durante o dia vai para 40, 45 graus. Há uma variação de temperatura muito grande. Então, por conta disso, dessa variação de temperatura, a dilatação e a contração ela oscila muito. Por isso há necessidade de você deixar um espaçamento. O piso da sua casa também tem um espaçamento pequeno, que nem sempre, às vezes quando há uma ruptura lá no piso, nem sempre é dilatação. Às vezes é um assentamento que foi mal feito. Mas enfim, a gente não vai entrar nisso aí não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente, que a dilatação ela vai acontecer justamente por conta de uma variação de temperatura. Prontinho. Mas olha só. Então, eu sei que quando há um aumento de temperatura, ocorre uma dilatação térmica. Agora, eu posso ter, gente, a gente tem uma dilatação dos corpos dilatam no todo. Mas entenda, se eu pego um fio de 200 metros de um poste a outro, sei lá, ele vai dilatar todo o volume, ele é um volume, mas o volume de um fio, o comprimento desse fio, ele é muito maior do que a espessura, do que o diâmetro desse fio. Logo, quando ele dilatar, a dilatação sofrida pelo comprimento, ela vai ser infinitamente maior do que a dilatação de milímetros. Imagine, 200 metros comparado com 3, 4 milímetros, 2 milímetros. Então, essa dilatação que esses 2 milímetros vão sofrer, comparado com a dilatação sofrida por 100 metros, 200 metros, ela vai ser insignificante. E como ela vai ser insignificante, a gente despreza. Então, nesse caso aí, nesse exemplo em particular, eu vou apenas analisar a dilatação sofrida pelo comprimento. Então, se eu vou analisar apenas a dilatação sofrida pelo comprimento, a gente chama de dilatação térmica linear. Então, se eu tenho um comprimento inicial e ele sofre um aumento de temperatura, uma variação de temperatura ΔT, esse comprimento inicial, que eu chamei de L0, gente, que seria essa distância, que está numa temperatura inicial, quando ela aumentou para uma temperatura T, ela teve uma variação no comprimento. Ela sofreu uma dilatação linear. Então, toda vez que eu falar na dilatação, o quanto dilatou é o quanto aumentou, é o ΔL. Então, lembra aí, se eu quero achar o aumento sofrido, a dilatação sofrida, eu quero achar o valor de ΔL. Aí a gente vai falar de dilatação superficial. Provavelmente eu devo colocar em uma outra aula a parte de dilatação superficial. Nessa aula eu vou falar, já estamos falando da dilatação linear, e eu vou fazer alguns exemplos também de dilatação linear para dividir melhor o conteúdo. Aí na aula seguinte eu falo para vocês de dilatação superficial
e depois eu faço uma aula de dilatação volumétrica. A superficial a gente vai dilatar uma área. Então um piso, por exemplo, ele dilata a área, a espessura que ele dilata, ela não vai ser tão comparável com a dilatação sofrida pela área. Então a área vai dilatar muito mais do que a espessurazinha. Aí por isso que nós chamamos de dilatação superficial. Eu vou falar disso com mais calma. A dilatação volumétrica é a mesma coisa. O volume vai dilatar como um todo. A gente vai falar disso depois na próxima aula. Então hoje, nesta aula em específico, a gente vai falar de dilatação linear. Mais uma vez, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, né? Pronto. Então, gente, eu quero saber justamente quem é essa dilatação linear. Como calcular essa dilatação linear? Eu sei que eu tinha um comprimento inicial, esse comprimento foi aquecido, sofreu uma variação de temperatura, e com esse aumento de temperatura, variou, lembrando, quando eu tenho variação de alguma coisa, a gente usa o delta, né? Na física eu chamo de delta, é a variação, uma variação de comprimento. Ó, professor, o senhor já colocou aí que a dilatação é o final menos inicial, só que a gente nem sempre vai saber, vai ter medido isso aqui. Por conta disso, a gente vai aprender a calcular quem é esse ΔL, como calcular essa variação de temperatura, de comprimento, como calcular essa dilatação. Isso aqui representa a minha dilatação linear. E esse ΔT é justamente a variação de temperatura. Então, para que aconteça, para que nós tenhamos uma dilatação, eu preciso ter uma variação de temperatura. Então, bora lá. Eu quero saber quem é essa minha dilatação, quem é esse meu ΔL. Ele depende da variação de temperatura, eu já falei para vocês. E ele vai depender, gente, de uma característica. Claro, ele vai ser proporcional ao comprimento inicial, certo? Então isso é meio óbvio, né? Se eu tenho... Eu disse a vocês que a dilatação é por conta do aumento na agitação das moléculas. Se eu tenho um fio, digamos, de 5 milímetros de diâmetro, só que eu tenho um fio desse mesmo diâmetro, de comprimento 100 metros, e um fio de comprimento 500 metros, qual deles vai ter mais quantidade de moléculas? O de 500 metros. Então essas moléculas vão agitar todas. Então, quem é que vai sofrer um aumento de tamanho, um maior aumento de tamanho? Quem é que vai sofrer uma maior dilatação? O de 500 metros em relação ao de 100. Ou seja, quanto maior o seu comprimento inicial, maior vai ser a dilatação sofrida. Então, essa minha dilatação ela vai depender do comprimento inicial. E como eu já disse, quanto mais ela variar a sua temperatura, quanto maior for a sua variação de temperatura, maior vai ser a dilatação. Agora pense aí, se eu tenho um fio de cobre, beleza, e eu tenho um fio de ouro, esses dois vão dilatar da mesma maneira? Vão sofrer uma mesma dilatação? Eu digo não. Por quê? Porque os materiais são diferentes. E como é que a gente vai caracterizar essa diferença de material? Para caracterizar essa diferença de material, nós vamos usar, gente, o coeficiente de dilatação térmica linear, que eu vou representar com alfa. Esse alfa é uma letra grega, vocês já ouviram falar. Então esse alfa, ele representa o meu coeficiente. Ficou feio esse alfa aqui, mas não tem nada não. Ele representa, parece um Azinho, mas não é um A não. Parece um E deitado, parece um A, mas é um alfa. Ele representa o meu coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente, gente, ele vai ser uma característica do material, certo? E existe uma outra particularidade que a gente vai falar nas aulas seguintes. Pense, eu posso ter um fio de ouro, eu posso ter uma placa de ouro e posso ter um cubo de ouro, um paralelepípedo de ouro. Então, se é o mesmo ouro, se é o mesmo material, eles vão ter o mesmo coeficiente? Não. E o que é que muda de um fio que tem um comprimento, que vai dilatar um comprimento, uma placa que vai dilatar a sua área e um bloco de ouro que vai dilatar o seu volume? O que muda quando eu falar em um fio, eu estou falando de uma dimensão. Quando eu falar numa placa, numa superfície, numa área, eu estou falando em duas dimensões. E quando eu falar num bloco, num cubo, eu estou falando em três dimensões.
Então você vai perceber, a gente vai falar ainda, mas o coeficiente de dilatação superficial, ele tem duas dimensões, então ele vai ser o dobro do linear. O coeficiente de dilatação volumétrica, ele tem três dimensões, ele vai ser o triplo do coeficiente linear para o mesmo material, claro, né, gente? Então se eu tiver material diferente, vai ser outro, não vai ser a mesma coisa. Mas se eu tiver o mesmo material, lógico que eu vou ter um coeficiente comparado entre eles. A diferença é que na superfície vai ser duas dimensões, é o dobro. Para um volume vai ser três dimensões, vai ser o triplo para o mesmo material. Mas isso a gente vai falar ainda depois nas aulas de dilatação superficial e na aula de dilatação volumétrica. Então, basicamente é isso aqui. Então a introdução que nós temos é essa. Eu posso inclusive ter uma representação gráfica disso aqui. Eu posso fazer um gráfico aqui rapidamente. Eu posso ter um gráfico, né, em que eu tenha o comprimento variando, vou botar aqui um comprimento L variando com a temperatura. Então, gente, é algo desse tipo. Vai ser uma relação linear. Por quê? Para uma temperatura, vou botar um T maiúsculo, né? Para uma temperatura inicial T0, nós teremos um comprimento inicial L0. E para uma temperatura final T, nós teremos um comprimento final L. Então, observe, isso aqui representa o meu ΔL, que é a minha dilatação. Então, em algumas situações a gente vai fazer uma análise gráfica, mas nas questões que tiver gráfico a gente vai explicar. Eu vou colocar um outro exemplo, talvez depois, mas isso é bem tranquilo. Então, a gente vai usar essa fórmula. O que é que agora eu vou fazer? Eu já sei qual é a fórmula, você vê que é um conteúdo muito simples, não tem nada de complicado. Aí agora a gente vai fazer umas questõezinhas. O que é que pode pegar o cara nisso aí? Às vezes, como eu já disse nas aulas anteriores, a parte matemática. Aqui já não tem tanta coisa de interpretação. Nesse caso aqui, de dilatação, o aluno se prende um pouquinho na parte matemática, nas potências de 10. A gente vai trabalhar com muito potência de 10, mas uma coisinha ou outra a gente vai dando uma revisada, vocês vão se ligar. Então, gente, vamos voltar, a gente vai fazer agora um exemplo e a gente continua aqui. Valeu? Então, pessoal, vamos fazer um exemplo bem simplesinho, só para a gente aplicar a fórmula, depois a gente fazer os exemplos um pouquinho mais complicado não, né? Mas um pouquinho mais interessante. Mas esse é bem simples, bem bobinho. Ele diz assim: uma barra metálica de comprimento de 200 metros sofre uma variação de temperatura de 20 graus Celsius para 220. Encontre a dilatação sofrida pela barra, sendo seu coeficiente de dilatação linear alfa igual a 2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre graus Celsius, né, gente? Isso aqui é a unidade de medida do coeficiente linear. Então não tem o que fazer não. Nesse caso aqui, eu tenho uma dilatação linear, ΔL, que é igual a alfa L0 ΔT, a fórmula que nós vimos na estante. ΔT é a variação de temperatura. Alguns livros, alguns autores, alguns professores usam Δθ, tanto faz, né? Eu uso ΔT, eu acho mais simples, mais interessante. Bora lá. Primeira coisa, eu posso achar as informações. O coeficiente eu tenho, gente. Eu estou procurando. Quando você pega uma questão de física, a galera faz muita confusão na interpretação. Na verdade é muito simples, gente. A primeira coisa, você vai ler o enunciado. Eu já li o enunciado. Você vai resolver a questão. Você está procurando, você vai achar uma resposta. Você está procurando uma coisa. A primeira coisa, o que é mais importante na hora que você vai resolver um problema, uma situação, é você saber que situação você quer resolver. Você quer saber qual é o problema? O que é que você quer achar? Eu quero achar o quê? O que é que eu estou procurando? Que tipo de questão? É uma questão de dilatação. Ótimo. Você vai fazer sua prova no Enem. Você vai identificar qual é a questão. Às vezes vem um enunciado grande, vem um texto contextualizando. Normalmente os textos do Enem são contextualizando o conteúdo. Mas só que é muito explícito, está muito claro lá no texto qual é o assunto. Você consegue perceber olhando. Você tem que ler o texto. Você lê o texto, ele contextualiza tal. E você identifica primeiro qual é o assunto. A gente sabe que aqui é uma questão de dilatação, porque é o assunto que eu estou trabalhando aqui nessa aula. Mas
Se fosse uma prova do Enem ou vestibular, outra coisa, você teria que identificar qual era a questão. Eu identifiquei qual a questão. É uma questão de dilatação. Dilatação o quê? Linear? Beleza, é linear. Ele fala de comprimento. Eu olhei aqui, ó, uma barra de comprimento e tal. Mas fiquem atentos, porque às vezes as questões elas vêm envolvendo tanto a dilatação linear como a dilatação superficial. Então você tem que ficar muito atento para isso, porque gera uma confusão às vezes. Às vezes o cara dá um coeficiente de dilatação linear e tem uma dilatação superficial, ou às vezes é uma dilatação linear e o cara dá o coeficiente superficial e você vai ter que olhar direito o enunciado. Nesse caso aqui não, a questão é muito direta. Ele dá uma barra de comprimento tal, ele deu já o coeficiente linear, é só aplicação direta de fórmula. Ele diz que a barra, ele quer saber, encontre a dilatação. Então, gente, ele quer saber justamente quem é ΔL, ele quer saber o valor da dilatação, certo? É isso que ele está procurando na questão. Ele deu a variação de temperatura, ele deu o coeficiente, ele deu o comprimento inicial, que foi 200 metros. Pronto. Ele deu qual foi a variação de temperatura? Nós falamos que a variação de temperatura ela é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, inicialmente eu tinha uma temperatura de 20 graus Celsius que variou para 220. Então, eu vou colocar temperatura final 220. 220 menos a inicial, que é 20. Pronto. Então a variação de temperatura vai ser igual a 220 menos 20, 200 graus Celsius. Então a gente é só substituir, ó. Então, meu ΔL vai ser 2 vezes 10, 2 vezes 10 a menos 6. O comprimento inicial, ele deu que é 200. Vezes a variação de temperatura, que também deu 200. Certo? Certo nada. Aí agora, gente, é nessa hora aí que alguns alunos deixam de resolver a questão, deixam de chegar ao resultado por deficiência, por dificuldade matemática, puramente matemática. Então presta atenção, gente, não é nada complicado. Presta atenção nisso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar todo mundo na base 10. Eu já tenho aqui na base 10, ó. 2 vezes 10 a menos 6, certinho. Aí eu deixo 2 vezes 10 a menos 6. Aí eu quero deixar esse 200 na base 10. Então, para eu deixar o 200 na base 10, onde é que está a vírgula do 200? Depois do 200, né? A vírgula está aqui. Aí eu vou deixar com 2 também, ó. Eu vou andar duas casas para a esquerda. Aí vai ficar 2,02 base 10 vezes 10. Aí, como eu diminuí 2 casas embaixo, eu aumento 2 casas em cima. Então, 2 vezes 10 ao quadrado. Aqui menos 200, mesma coisa, 2 vezes 10 ao quadrado. Pronto. Aí agora, eu deixei todo mundo na base 10. Eu vou fazer uma aula, como eu falei já na última aula que eu gravei, eu vou fazer uma aula só de revisão de matemática básica, assim que eu tiver um tempinho, gente. Mas é basicamente isso aqui, ó. Então, quem é ΔL? Eu vou multiplicar os números. 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aí eu tenho, gente, 10 a menos 6 vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Ó, professor, mas o 2 está no meio aí, ó. Hoje a gente está todo mundo multiplicando, então não importa se tem o 10, se o 2 vem antes. Isso aqui poderia ser escrito assim. Eu poderia ter escrito 2 vezes 2 vezes 2 vezes 10 a menos 6 vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Ou poderia colocar os 10 antes. A ordem não vai influenciar em nada aqui. Então o que é que você vai ver, ó? Eu multipliquei 2 vezes 2 vezes 2, que deu 8.
Aí eu vou multiplicar, vai ser 10 ao menos 6 vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Como é um produto de potências com a base 10, são bases iguais, a gente conserva a base, soma os expoentes. Eu vou somar o menos 6 mais 2 mais 2. Então, conservei a base 10, somei os expoentes. Então, o meu ΔL vai ser igual a 8 vezes 10. Aí eu faço, você pode fazer, ó, menos 6 mais 2, menos 4. Mais 2, menos 2. Ou eu faço assim. Sinais iguais somam. 2 mais 2, 4. Vai ficar menos 6 mais 4. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Então, menos 6 mais 4, subtraindo 6 de 4, dá 2, né, gente? Então vai ficar menos 2, que é o maior módulo. Ó, professor, eu vou achar isso em quê? Isso é dado em quê? Se você usou o seu comprimento inicial em metros, eu vou achar isso aqui em metros. Então, aqui ΔL é igual a 8 vezes 10 a menos 2 metros. Aí, acontece o seguinte. Às vezes o aluno, ele faz a questão e por essa falta de malícia matemática, ele não consegue marcar. Aí lá no gabarito, o cara dá em centímetros. Aqui tem notação científica? Tá. Então, se fosse uma questão só de marcar, o cara poderia colocar em notação científica, deixar desse jeito aqui. Agora, ele poderia fazer uma maldade com você, gente. Eu, numa aula, tem uma aula que eu falo disso aqui, lá de eletrostática, que eu digo, gente, 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. Então, isso aqui é como se fosse 0,08. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu colocasse assim, a ΔL igual a... isso aqui é 1 centímetro, 10 a menos 2 metros. Então, daria 8 centímetros. Ô professor, que lambança você fez aí? Qual o resultado? O resultado são os dois. O resultado é 8 vezes 10 a menos 2 metros, ou eu substituí o 10 a menos 2 metros por centímetro. Então, 1 centímetro é 1 metro dividido por 100, certo? Então, se eu tiver 1 centímetro, vou botar aqui, 1 centímetro, 1 metro, são 100 centímetros, que é 10 ao quadrado centímetro, certo? Então, 1 centímetro é 1 metro sobre 10 ao quadrado. Se eu jogar o 10 ao quadrado do denominador para o numerador, 1 centímetro vai ser igual a 10 a menos 2 metros. Então, eu substituí no lugar do 10 a menos 2 metros, eu coloquei 1 centímetro. Então, isso aqui também deu 8 centímetros. Mas observe, quando você fez a operação, se eu usei o comprimento inicial em metros, o resultado eu achei em metros. Posso transformar em centímetro? Pode. Então, deu 10, deu 8 vezes 10 a menos 2 metros, que dá 8 centímetros. Mas o cara ainda poderia fazer diferente. Olha só, observe como poderia vir esse resultado também. Se eu diminuir uma casa para cá, você diminui embaixo. Na verdade, se eu aumentar uma casa embaixo, aumenta embaixo, diminui em cima, certo? Então eu poderia colocar assim, ó, o ΔL igual 80. Eu aumentei uma casa aqui embaixo, diminui um em cima. Lembrando, gente, se eu vou diminuir, vai ficar menos 1 ou menos 3? Menos 3, né? Se eu vou diminuir, eu vou subtrair 1. Então, menos 2 subtraindo 1, menos 2 menos 1, menos 3. Então, ficaria 10 a menos 3 metros. 10 a menos 3 metros, gente, é 1 milímetro. Então, isso aqui poderia ser dado assim, ΔL igual a 80 milímetros. Ah, que beleza.
eu poderia ter dado o resultado em metros, em centímetros ou em milímetros. Então, são 8 vezes 10 a menos 2 metros, ou 8 centímetros, ou 80 milímetros. Mas, professor, qual resultado está certo? Todos os três estão certos. Está tudo certo. O que você precisa realmente é saber qual é o resultado que você vai usar. O cara pode ter dado lá as alternativas para você marcar, e ele pode colocar nas alternativas o resultado em centímetro. E às vezes o cara faz uma maldade com você. Ele chega e coloca lá, ó. Fala porque às vezes eu faço isso nas provas dos meus alunos. Ao invés de colocar 8, eu coloco lá 8 vezes 10 a menos 1 centímetro, 8 vezes 10 a menos 2 centímetros, 8 vezes 10 a menos 3, 80 vezes 10 a menos, ou 8 vezes 8 centímetros, 8 vezes 10 a menos 1, 8 vezes 10 a menos 2, e aí o aluno desatento, ele chega lá e marca 8 vezes 10 a menos 2 centímetros. E errou, porque é metros. Seria 8 centímetros, ou em milímetro. Então o que você precisa é responder, saber qual foi a unidade de medida que você encontrou e saber manusear, transformar, mudar de unidade de medida para o outro. Para determinada situação você vai transformar. Às vezes já está em metros, eu não preciso transformar. Às vezes não. Então você tem que saber fazer essa transformação. Vou deixar o quadro aberto aqui um pouquinho. Você dá um close para a câmera. Quem quiser copiar, copia, faz o seu rascunho, certo? E a gente vai fazer uma outra questãozinha que é para vocês fixarem isso aí. Valeu? Bora lá, a gente fazer mais um exemplo aqui. Só uma dica. Tenham cuidado, porque às vezes a questão ela não vem com as informações todas explícitas. Aí você precisa ter uma certa uma interpretaçãozinha, conseguir enxergar, abstrair alguma coisa, né? Então bora ver aqui. Diz assim: um fio metálico com coeficiente de dilatação linear alfa 2 vezes 10 a menos 6 dilatou 0,2% do seu comprimento inicial. Qual foi a variação de temperatura sofrida pelo fio? De cara aí, eu quero encontrar o que nessa questão? Eu preciso encontrar ΔT. Ele não deu a variação de temperatura. Ele não está pedindo a dilatação, não. Ele está pedindo apenas qual foi a variação de temperatura. O que mais ele deu de informação? Ele deu o coeficiente linear. Ele disse que o coeficiente de dilatação linear é 2,5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tranquilo até aí. Agora, professor, qual é o comprimento inicial? Quanto foi o comprimento inicial e quanto foi ΔL? Ele não deu aí não. Como é que eu vou fazer se a fórmula aparece o L0 e o ΔL e ele não deu na questão? Realmente, gente, ele não deu na questão. Mas ele deu uma informação na questão. Ele disse que o fio dilatou, se está dizendo que dilatou, ele está dizendo que ΔL equivale a 2% do seu comprimento inicial. Lembra aí, rapaz, lembra aí, não viaje não, você não é doido. Toda vez que falar é 2%, é 3%, é 1%, é 0,2%, é 0,4%, é 0, quando ele falar em porcentagem, em relação a outra coisa, 2% de alguma coisa é 2 sobre 100 daquela coisa. 5% é 5 sobre 100 daquela coisa. Então, se eu tenho 2% de um navio, é 2 sobre 100 vezes o navio. Entenderam? Então, se ele está dizendo que dilatou 0,2% do comprimento inicial, ele está afirmando, gente, que se dilatou é ΔL. Ele está dizendo que ΔL equivale a 0,2% do seu comprimento. Ou seja, ΔL é 0,2 dividido por 100 do comprimento inicial. Ô professor, que negócio complicado. O que é isso aí? Aí você vai ter que lembrar das potências de 10. Então vou fazer devagarzinho para você entender.
Eu vou botar todo mundo em potência de 10 para ficar bem facinho para você, viu, gente? Professor, posso dividir por 100? Pode. Se você quiser dividir por 100, eu já ando a vírgula duas casas para a esquerda, ficaria 0,002 L0. Mas você pode fazer assim, ó, gente. Bem simples. Delta L igual. Se eu aumentar uma casa embaixo, diminui uma casa em cima. Então, 0,2 é 2 vezes 10 a menos 1. Aumentei embaixo, diminui em cima. E 100, eu já vi na estante, 100 é 10 ao quadrado. L0. Você pode arrumar isso aqui, né? Eu poderia escrever assim, ó. Isso aqui é 2 vezes 10, conserva a base e subtrai os expoentes. Então vai ser o quê? Menos 1, menos 2. Ou seja, deixa eu botar aqui em cima. Delta L equivale a 2, ó, menos 1, menos 2, dá 10 a menos 3. Então é 2 vezes 10 a menos 3 do comprimento inicial. Vou falar aqui de novo, ó. Peguei, como era 0,2%, 0,2 sobre 100 do comprimento inicial. Mas quem é L0? Eu não sei. Eu não vou colocar o valor dele. A gente vai substituir desse jeito na equação. Aí eu peguei o 0,2, coloquei em potência de 10, ficou 2 vezes 10 a menos 1. Aumentei uma casa embaixo, diminui uma casa no expoente. O 100 eu diminui duas casas, ficou 1 vezes 10 ao quadrado. Não precisa botar, né, gente? Então ficou 10 ao quadrado. Aí eu fiz, ó, conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 1, menos 2, menos 3. Aí agora a gente vai aplicar a fórmula da dilatação. Quem é a fórmula, gente? Delta L é igual a alfa L0 vezes delta T. Acabou, gente. Eu estou procurando o que nisso aí? Isso aqui eu já sei, né? Então não é isso que você está procurando. Eu estou procurando o valor de delta T. Eu quero saber quem é delta T. Eu conheço o valor de delta L, o valor eu não conheço. Mas eu sei que delta L equivale ao quê? 2 vezes 10 a menos 3 vezes, eu não botei o ponto, porque não precisa, né? Vezes LO. Aí eu vou substituir aqui. Então, no lugar do meu delta L, eu vou colocar 2 vezes 10 a menos 3 LO, que é igual, o alfa ele deu. Quanto vale o alfa? 2,5 vezes 10 a menos 6. Então, gente, você percebe que a gente está usando potência de 10 o tempo todo, né? Vezes, professor, eu não sei quanto vale LO, não precisa saber. Vezes LO vezes delta T. E agora, eu não sei quem é L0, mas observa, gente, o LO aparece multiplicando desse lado e aparece multiplicando do outro lado. Então você pode, ó, mandar para o inferno. Você pode cancelar o LO. Então ficou o quê? 2 vezes 10 a menos 3, que é igual a 2,5 vezes 10 a menos 6 delta T. Eu posso inverter. Se você quiser, você já poderia inverter a ordem aqui. Você pode escrever isso aqui tudo antes, isso aqui tudo depois. Então ficaria 2,5 vezes 10 a menos 6 vezes delta T, que é igual a 2 vezes 10 a menos 3. Ô, gente, eu quero achar o valor de delta T, certo? Então esse termo que está multiplicando, ele vai mudar de número, ele vai passar dividindo. Então como é que fica? O delta T, ele vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 3 dividido por 2,5 vezes 10 a menos 6. Então, professor, essa conta aí, como é que eu vou fazer? Como é que faz essa conta? Eu vou fazer o seguinte, ó, gente. A gente vai dar uma pausa, você vai copiar isso aqui. Eu vou apagar essa parte do enunciado e a gente vai fazer o resultado da conta aqui.
Pronto, a gente vai pegar agora, eu apaguei o enunciado, eu vou copiar aqui em cima. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, do ΔT ficou 2 vezes 10 a menos 3 dividido por 2,5 vezes 10 a menos 6. Então eu tenho divisão de potência em bases iguais. Divisão de potência com menor base, como a gente fez aqui, ó. Quando eu tenho divisão de potência com bases iguais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Quando é o produto, soma os expoentes, não é isso? Então ΔT vai ser igual 2, eu vou colocar assim, 2 sobre 2,5 vezes 10. Aí eu tenho, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, minha base, conservei a base 10, aí vai ficar menos 3, menos o de baixo. Só que quem é o de baixo? É menos 6. Então, cuidado, né, gente? Não é menos 3, menos 6. É menos 3, o de cima menos o de baixo. Menos 3, menos 6. Aí eu vou fazer menos vezes menos, mais. Então, ΔT vai ser igual a 2 sobre 2,5 vezes 10. Vai ficar menos 3 mais 6. Menos 3 mais 6, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior módulo. Então, ΔT vai ser igual a 2 sobre 2,5 vezes 10 elevado ao cubo. E agora, aí gente, você pode dividir o 2 por 2,5, mas se você tiver dificuldade de dividir, eu vou dar um macete. Você pode colocar esse número aqui. Então, para ficar fácil a conta, você pode fazer o seguinte, ó, você pode fazer ΔT. Ó, o mais simples é você dividir 2 por 2,5. Você poderia dividir, se é uma conta de vídeo. Se você tiver essa dificuldade, para ficar mais fácil, quando eu divido por 2,5, por 25, por 250, números múltiplos de 10 facilitam. Aí o macete é você fazer assim, ó, 2, 10 à terceira é a mesma coisa que 10 vezes 10 ao quadrado, correto? Que 1 mais 2, 3. 10 vezes 10 ao quadrado é 10 à terceira, sobre 2,5. Por que eu botei 10 vezes 10 ao quadrado? É um macetezinho, gente. Quanto é 10 dividido por 2,5? 2,5 por 2,5 é 5. 5 e 5, 10. Então, 10 dividido por 2,5 dá 4. 2 vezes 4, 8. Então, ΔT vai ser igual a 8 vezes 10 ao quadrado. Ou seja, a minha variação de temperatura equivale a 800 graus Celsius. Ou 8 vezes 10 ao quadrado graus Celsius. Você poderia encontrar o resultado em notação científica ou em número inteiro. Então, a barra metálica sofreu uma variação de 800 graus Celsius para dilatar 0,2% do seu comprimento inicial. Então isso aí, você perceba que a questão ela não é complicada, mas o fator que às vezes pode lhe dificultar é justamente a partezinha matemática, certo? Então a gente vai, vocês podem dar uma pausa na aula, copia o quadro, o detalhe da questão, a questão termina nesse ponto aqui, então esse é o nosso resultado, certo? E aí a gente vai fazer uma outra questãozinha para finalizar a nossa aula. Então, galerinha, vamos fazer mais um exemplo aqui, bem simplesinho. Então, observe, ó, uma barra metálica de 200 metros, dilata 9 milímetros, quando sua temperatura varia de 30 graus Celsius para 180 graus Celsius. Encontre os coeficientes de dilatação linear e superficial do material. Como é isso? Que tipo de dilatação é essa? Isso é uma dilatação linear ou é uma dilatação superficial? Por que ele pede os dois coeficientes? Eu disse a vocês no início da aula que eu não vou falar de dilatação superficial agora, mas eu disse a vocês que o coeficiente superficial, que eu vou representar com beta, ele está em duas dimensões, então ele vai ser o dobro do coeficiente linear.
Isso aí eu disse a vocês, e aí a gente vai voltar a retomar isso aqui. Mas para essa questão, essa informação ela é suficiente. Mas isso aqui é uma barra de comprimento tal. Então nós estamos falando de uma dilatação superficial ou linear? Uma dilatação linear. Então nós temos uma dilatação linear. Eu vou encontrar um coeficiente de dilatação linear. Depois que eu achar o coeficiente linear, eu vou multiplicar por 2 e achar o coeficiente superficial. Então nenhuma complicação, né, gente? Mas, professor, como é que eu faço? O que é que ele deu de informação? Ele diz que a barra ela tem um comprimento inicial de 200 metros. Beleza. E dilata, ela dilata 9 milímetros. Se está dizendo que dilata 9 milímetros, ele está dizendo que o ΔL equivale a 9 milímetros. E aí nós temos um problema. Nós temos um pequeno problema, que é o seguinte. Eu tenho o comprimento inicial dado em metros e a dilatação dada em milímetros. Eu posso trabalhar com essas unidades diferentes. Eu tenho que trabalhar com todo mundo em metro. Eu preciso trabalhar com todo mundo em milímetro. Transformo para metros ou para milímetros? Aí você que escolhe. Eu posso trabalhar com todo mundo em milímetros, com todo mundo em centímetros, com todo mundo em metros. O que eu não posso é trabalhar com unidades diferentes. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o meu comprimento inicial em metros e vou transformar de milímetros para metros. Digo, professor, por que eu faço o contrário? 1 metro são 1000 milímetros, gente. Você pode fazer isso também. Mas você pode fazer o seguinte, 1 mili, toda vez que eu tenho 1 milímetro, 1 miligrama, 10 a menos 3 gramas, 1 milímetro, 10 a menos 3 metros, enfim, quando aparece 1 mili, equivale a 10 a menos 3. Então o ΔL vai ser 9 vezes 10 a menos 3 metros, certo? Então nós passamos de milímetros para metros. Agora eu posso trabalhar comprimento inicial dado em metros, dilatação dada em metros. Aí está tudo beleza. Ele deu a variação de temperatura? Deu. Então quem é a variação de temperatura? Temperatura final menos a temperatura inicial. Qual é a temperatura final? 180 graus. Quanto é a inicial? 30. Então, menos 30. Então, quanto é 180 menos 30? Claro, né? Você não é doido. Então, a variação de temperatura vai ser o quê? 150 graus Celsius. Pronto, gente. Nós acabamos de colocar todas as informações. Aí agora eu vou colocar a fórmula aqui no quadro. Então, ΔL é igual a alfa L0 ΔT. Mudei de piloto, a ponta da mais grossa. Pronto. Quanto vale meu ΔL? Ele deu 9 vezes 10 a menos 3 metros, né? Quanto vale o meu alfa? Ele quer saber o que na questão? Primeiro eu vou achar justamente o valor de alfa. Ele quer saber quanto vale o coeficiente linear para depois, quando nós acharmos o coeficiente linear, o alfa, a gente vai achar, dobrar e achar o valor de beta. Então o alfa não conheço. Eu estou procurando justamente ele. Quanto vale o meu comprimento inicial? 200. Então vezes 200, que é o comprimento inicial, está dado em metros, e ΔT 150. Aí você pode fazer o seguinte, agora gente, a gente chega no momento que é apenas operação matemática, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui tudo em notação científica para ficar melhor a parte as continhas. Mas aí, essa questão de operação, gente, cada um faz como achar mais simples para você. Eu vou fazer de um jeito, mas você não é obrigado a fazer do meu jeito. Eu vou dar um macete aqui, ó. Eu vou fazer assim, 9 vezes 10 a menos 3 igual a alfa. Eu, ao invés de botar 200, eu vou diminuir, ó, 1, 2.
Então vai ficar 2 vezes 10 ao quadrado, vezes, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, 1, 2. Então vai ficar 1,5 vezes 10 ao quadrado. Então, professor, por que eu botou 10 ao quadrado? Isso aí complicou mais, ficou mais conta, ficou número decimal. Perceba, gente. Fique frio, vai facilitar a nossa conta. 9 vezes 10 a menos 3, eu repeti, igual a alfa, vezes, eu vou multiplicar. Quanto é 2 vezes 1,5? 3. 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Conserva a base, soma os expoentes. 2 mais 2, 4. Então ficou 3 vezes 10 a quarta. Aí eu posso inverter a ordem dos membros, né? Então ficaria alfa vezes 3 vezes 10 a quarta igual a 9 vezes 10 a menos 3. Aí o cara diz, ô professor, quando o senhor inverte, aí não tem que mudar o sinal não? Não, você não é maluco. Se eu invertir os membros do jeito que estava, eu não preciso mudar o sinal. Porque eu copiei aqui, porque na verdade se você mudar o sinal, eu mudo o sinal desse, fica negativo, e desse fica negativo. Quando eu multiplico por menos 1, fica todo mundo positivo. Você vai ficar fazendo papel de besta, né? Então eu já copio o primeiro, eu copiei na linha do jeito que estava lá antes e daqui depois. Se A é igual a B, B é igual a A. Aí agora esse termo que está multiplicando, ele passa dividindo. Então o meu alfa vai ser igual a 9 vezes 10 a menos 3 dividido por 3 vezes 10 a quarta. Certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar o enunciado e copiar. A gente vai copiar aqui, ó, gente. Eu tenho 9 vezes 10 a menos 3 dividido por 3 vezes 10 a quarta. Então, alfa, vou repetir aqui, ó. 9 vezes 10 a menos 3 sobre 3 vezes 10 a quarta. Você pode fazer logo direto. Ó. 9 dividido por 3, 3, né, gente? Você não é doido. Vezes 10, conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 3, menos 4. Observe que embaixo não é menos 4, embaixo é mais 4. É 10 elevado à quarta. Logo, não vai ficar menos 4, vai ficar menos 4. Certo? Então, menos 3 menos 4, conserva a base, soma, conserva a base, aí vai ficar sinais iguais, soma, mantém o sinal. Então, alfa é igual a 3 vezes 10 a menos 7 graus Celsius a menos 1. Então, nós acabamos de encontrar o coeficiente de dilatação linear, né, que deu 3 vezes 10 a menos 7. Mas ele pediu também o superficial, foi para o que foi. E nós vimos aqui que o coeficiente superficial, que eu chamo de beta, ele é o dobro do coeficiente linear. Ou seja, beta vai ser 2 vezes, quem é alfa? 3 vezes 10 a menos 7. Então, 2 vezes 3, gente, não faça loucura não. Eu já vi um pessoal fazer uma maluquice de multiplicar 2 vezes 3 e 2 vezes menos 7. Você não é doido não. Então, ó, só vai multiplicar 2 vezes 3, né? Então, beta vai ser igual 2 vezes 3, 6 vezes 10 a menos 7 graus Celsius a menos 1. Certo? Então, isso aqui, nós achamos o nosso coeficiente de dilatação linear e achamos o nosso coeficiente de dilatação superficial. Lembrando que a parte de baixo terminou aqui em cima. Esse é o meu coeficiente de dilatação superficial, 6 vezes 10 a menos 7, e o meu coeficiente linear, 3 vezes 10 a menos 7. Se eu pedisse o coeficiente de dilatação volumétrica, seria o quê? Aí eu ia multiplicar, ao invés de multiplicar por 2, eu ia multiplicar por 3. Ia ficar 3 vezes 3, 9 vezes 10 a menos 7 graus Celsius a menos 1. Seria o gama. Gama igual 9 vezes 10 a menos 7. Eu não pedi. Mas se eu tivesse pedido, apenas ao invés de multiplicar por 2, ia multiplicar por 3. Então, pessoal, nós finalizamos. Com isso aí, nós finalizamos mais uma aula de física, mais uma aula aqui no nosso canal.
Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, vocês dão uma pausada na aula, volta alguma coisa. Quem tem muita dificuldade com a parte de hipótese de 10, pega um livro, assiste uma aula ou outro canal, não sei, dá uma revisada. Eu brevemente vou estar disponibilizando mais um conteúdo aí de revisão. Então vou preparar um conteúdo de revisão de matemática básica. Ainda não está pronto, não tive tempo ainda, mas a gente vai fazer. E, enfim, valeu por assistir até o final. Valeu por terem se inscrito, quem se inscreveu, né? Se gostou, deixa seu like, faça um comentário, comente se a aula gostou, se você acha, dê uma sugestão, interage aí. Então, gente, forte abraço e até a próxima aula.